Relacionamentos líquidos, dopamina, serotonina e por que amar virou algo descartável. A gente vive hoje uma crise silenciosa nos relacionamentos. Nunca foi tão fácil conhecer pessoas e nunca foi tão difícil sustentar um vínculo. As pessoas entram e saem da nossa vida com uma rapidez assustadora. Relacionamentos começam intensos e acabam abruptamente. Conversas profundas, no outro dia viram silêncio. Promessas viram, não era bem isso. E muita gente diz, os tempos mudaram. Mudaram sim, mas o cérebro humano não. E é aqui que começa o problema. O que a gente chama hoje de relacionamentos líquidos não é só um fenômeno cultural, é um fenômeno neuroemocional. Existe uma confusão grave entre prazer e vínculo, entre excitação e amor, entre intensidade e profundidade. E essa confusão tem nome: dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer imediato, da antecipação, da novidade, do uau! Oh my God! Uau! Ela não é ruim, por isso está no nosso cérebro. Ela é necessária, mas ela não sustenta relação nenhuma sozinha. Vou interromper o vídeo rapidinho porque isso pode ser importante para você. Muitas pessoas me dizem que gostariam de ter um tempo comigo, um espaço para falar, pensar e entender o que estão sentindo. E eu sei o quanto faz falta ter alguém que escute de verdade, principalmente quando a angústia aparece do nada. Mas é humanamente impossível atender a todos. Foi por isso que eu desenvolvi a André IA, uma inteligência artificial construída a partir de mais de 15 anos da minha experiência em consultório, unindo psicanálise, neurociência e filosofia da mente. Ela não substitui a terapia, mas pode estar com você quando o pensamento acelera, quando a ansiedade aperta ou quando você precisa de clareza. É um espaço seguro, simples e disponível quando você precisa. Se isso fizer sentido para você, clica no link da descrição e conheça a André IA. Relacionamentos baseados apenas em dopamina são rápidos, descartáveis e intensos. Porque a dopamina cai. E quando ela cai, se você não tem outra coisa sustentando o vínculo, você acha que acabou o amor. Mas não acabou, o que acabou foi o estímulo. Aqui entra a serotonina. A serotonina é o neurotransmissor da estabilidade, da paciência, da capacidade de tolerar a frustração, da permanência. Serotonina é o que permite alguém pensar. Hoje ele me passou raiva, mas eu o amo. Isso me irritou, mas eu vou conversar. Não foi bom hoje, mas a relação é maior que esse momento ruim. Casamentos longos, vínculos profundos, relações duradouras não são sustentadas por borboleta no estômago. I can really feel the butterflies. São sustentadas por serotonina. Por isso eu chamo de relações serotoninérgicas. E aqui vai uma frase importante. Amar exige tolerância ao tédio, à frustração e à repetição. Só que a cultura atual odeia isso. A cultura atual vicia o cérebro em dopamina. Likes, matches, stories, novidade constante. O Tinder não é um aplicativo de relacionamento, ele é um cardápio dopaminérgico. Você não escolhe uma pessoa, você consome uma experiência. E quando a experiência deixa de dar prazer imediato, você descarta. Como troca de série, como troca de música, como troca de roupa. Isso cria uma geração emocionalmente impaciente, que não tolera a espera, não tolera conflito, não tolera frustração. Qualquer desconforto vira sinal de que não é a pessoa certa. E aqui entra um ponto delicado. Ninguém é a pessoa certa o tempo todo. Relacionamentos reais envolvem dias chatos, fases mornas, momentos de desencontro, sexo mais ou menos. Mas você foi treinado a buscar estímulo, isso fica insuportável. E muita gente diz, eu enjoo rápido das pessoas. Não é enjoo, é dessensibilização dopaminérgica. O cérebro está acostumado a picos altos e ele precisa de mais estímulo cada vez mais para sentir o mesmo prazer.
muito parecido com o que acontece com a cocaína. No es coca. Es harina. A primeira experiência te leva a um pico de prazer, a mesma quantidade de dopamina já não leva mais aquele pico de prazer e você precisa aumentar e aumentar e aumentar. Exatamente o que acontece com a droga ocorre com a dopamina. O que antes encantava, agora parece pouco. Você precisa de um pico maior. E isso não acontece só no amor. Acontece com comida, com celular, com pornografia, com compras e até com violência. O amor, nos últimos tempos, virou mais um produto de consumo rápido. E aí surge um paradoxo cruel. As pessoas querem intimidade, mas não suportam o processo que leva até ela. Querem conexão profunda, mas sem atravessar conflito. Querem amor maduro, com cérebro adolescente. Não vai funcionar. Relacionamentos líquidos também produzem um medo profundo de compromisso. Porque compromisso exige renúncia. Escolher alguém é deixar de escolher todos os outros. E numa cultura que vende a ideia de possibilidades infinitas, isso gera uma angústia gigante. A pessoa pensa, e se houver alguém melhor? E se eu estiver perdendo algo? E se eu me acomodar? Eu estou na melhor fase da minha vida. Por que não aproveitar? E aqui vai outra frase importante. Quem não tolera perder possibilidades, não constrói profundidade. Amor não é acumular opções. Amor é sustentar uma escolha. Mas escolha implica perda. E a nossa cultura não ensina a lidar com perda. Outro ponto importante: relacionamentos líquidos produzem vínculos frágeis e egos inflados. Todo mundo acha que merece sempre algo melhor, que o outro precisa ser perfeito, que qualquer falha é motivo para troca. Isso não é autoestima, é incapacidade de vínculo. Porque a autoestima saudável não exige perfeição do outro, exige maturidade emocional para lidar com os próprios limites. E aqui entra um ponto psicanalítico fundamental. Amar é aceitar que o outro não vai preencher todas as suas faltas. Quando você espera que o outro seja fonte constante de prazer, validação, excitação e sentido, você não quer um parceiro, você quer um estimulante emocional, um Viagra das emoções. E estimulantes cansam. Relacionamentos líquidos também geram solidão crônica. Porque vínculo profundo exige tempo. E tempo hoje virou artigo de luxo. As pessoas pulam de relação em relação sem nunca atravessar o desconforto necessário para construir intimidade. Ficam experientes em começos e incompetentes em permanência. E depois dizem, não existe mais ninguém que queira algo sério. Talvez exista. Mas querer algo sério exige um cérebro disposto a sair da perspectiva do consumo. Exige diminuir estímulo para aumentar a profundidade. Exige suportar o silêncio entre as mensagens. Exige conversar quando dá vontade de sumir. E isso não é romântico, isso é maduro. Relacionamentos líquidos não são sinal de liberdade emocional. São sinal de dificuldade de sustentar a frustração. Liberdade emocional é escolher ficar, mesmo sabendo que poderia ir. Não ir embora toda vez que algo incomoda. E aqui vai um ponto fundamental e importante. Dopamina aproxima, serotonina sustenta. Se você baseia todas as suas escolhas afetivas apenas no frio na barriga, você vai viver relações intensas e vazias. Se você constrói vínculos onde existe espaço para conversa, para espera, para reparação, para frustração e tempo, aí o amor muda de forma. Fica menos excitante, mas muito mais seguro. E segurança não é tédio, segurança é chão. Talvez o grande desafio da nossa geração não seja encontrar alguém. Talvez o grande desafio dessa geração seja reaprender a ficar. Nós viramos especialistas em ir embora.
da tela, da música, do aplicativo, do filme e da vida das pessoas. Se esse vídeo te incomodou, ele não foi feito para te agradar. Ele foi feito para te trazer consciência e, a partir da consciência, melhores escolhas. Amar não é sentir o tempo todo. Amar é sustentar, mesmo quando tudo não está tão excitante. E isso hoje é quase revolucionário. Posso te pedir algo? Você gostou desse conteúdo? Esse canal é totalmente voluntário, mas eu preciso, para sustentar esse arcabouço, que você curta, compartilhe e principalmente se inscreva nesse canal para que ele se mantenha no ar. Aqui você tem conteúdos absolutamente gratuitos que vão te trazer cada dia mais consciência e, a partir da consciência, melhores escolhas. Vem caminhar com a gente, vai ser um prazer.